sofrimentos. Assim, Senhor, entregamos ele agora nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos os abraços do Senhor Jesus. Amém? Convidando que os irmãos que estão sobre os pés, eu convido você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o versículo de número 30. João, capítulo de número 19 e versículo de número 30. Os irmãos e a igreja do Senhor, por a referência bíblica, quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade e privilégio de estar pela primeira vez aqui com os irmãos nesta igreja. Já senti a graça e a presença de Deus aqui através dos louvores, através das palavras que foram mencionadas aqui. Eu creio que Deus ainda fará grandes coisas em nosso meio. Todos creem assim. Para Deus, pela vida do irmão Maicon. Obrigado pelo convite. Deus abençoe sua família, sua vida. Eu também tenho uma baixinha, né? Não é fácil, mas Deus nos dá graça, né? Também agradecer a vida do pastor Jairo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, esta igreja em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que uns plantam, outros cegam, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus venha dar o crescimento necessário a esta obra. Essa é a minha oração aqui esta noite, meu sentimento de gratidão. Feliz em rever algumas pessoas aqui, pastor Rodrigo, né? Eu lembro agora, quando eu me converti, pastor Rodrigo me dava uma igrejinha lá na Praia da Marinha, né? Uma alegria poder ver o servo do Senhor Jesus. Os pastores, missionários, Deus abençoe de uma forma muito especial. Faço acompanhado da minha esposa, que aonde ela sempre está comigo. E louvo a Deus pela vida da minha esposa. Estamos sempre juntos aí, e cada vez mais membros da congregação domiciliar. Nossa primeira congregação, nosso primeiro pastorado é na nossa casa. Já temos 3, agora vem mais um. Só Deus sabe. Mas quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa. Feliz em ver aqui o Diego também com sua esposa. Deus abençoe. Tem alguns irmãos bem conhecidos, eu não vou lembrar nome, mas quem é amigo sabe que é amigo, né? Mas quem conhece, meu abraço a todos os irmãos, membros, visitantes da casa do Senhor Jesus. Bem, você que achou João, capítulo de número 19, versículo de número 30, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E tomando o vinagre, disse, está. E inclinando a cabeça, rendeu o seu Espírito. Assente-se dando glórias a Deus. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, a dívida está paga. Meus irmãos, de missão, peço aos irmãos que já faz algum tempo que a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, está me ardendo no coração. E não tem como falar de missão sem falar na pessoa de Jesus, o maior missionário que já pisou na terra. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Aqui, o texto que lemos é o centro da Bíblia Sagrada. É a coroa da Bíblia. A Bíblia Sagrada aponta para este dia, para a cruz do Calvário. Aleluia. Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento aponta para a cruz. O Apocalipse revela
o propósito final da cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui está cumprindo a sua missão para a qual ele veio na terra. Qual é a missão de Jesus? Salvar o homem da condenação eterna. Salvar o homem do pecado. Pagar a dívida que não era dele. A dívida não era de Jesus. A cruz não era para Jesus. Mas Jesus se fez carne, desceu na terra para pagar a minha e a tua dívida. Vamos retroceder a alguns livros da Bíblia Sagrada. Gênesis, o princípio, onde Deus cria todas as coisas. A Bíblia diz que quando Deus forma o homem, a sua imagem e semelhança, Deus tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Se relacionar com o homem. Prova disso é que quando Deus forma o homem, todos os dias Deus descia para conversar, para se relacionar com o homem. Até o dia em que o pecado entra no jardim, o relacionamento entre Deus e o homem acaba sendo quebrado. Por quê? Porque Deus nunca vai contra a sua essência. Deus nunca vai contra a sua própria natureza divina. Quando o homem peca, o homem acaba criando um abismo entre o homem, entre a humanidade e Deus. Quando o homem peca, vem a fatura do pecado. Deus olha para o homem que havia pecado e Deus diz: a partir de hoje, tu vais se alimentar, tu vais comer o pão, mas vai ser com muito esforço. Através do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando Deus olha para a mulher, Eva, que havia sido retirada da costela de Adão, Deus olha para a mulher e diz: tu vais gerar, porém vai ser com muitas dores. Deus olha para a serpente. Os irmãos conhecem mais do que eu. Tu vai rastejar sobre o teu ventre por toda a vida. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Só que aí Deus olha para quem está por detrás da serpente. E Deus lança uma promessa. E qual é a promessa? Deus olha para Satanás, que havia usado um dos animais mais astutos, que era a serpente. Deus diz para Satanás: e da semente da mulher nascerá. Eu vou repetir: e da semente da mulher nascerá que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. A sentença já estava decretada, Satanás já estava derrotado. Há quem diga que a cruz do Calvário foi o plano B. Há quem diga que a cruz do Calvário foi uma segunda alternativa. Nada disso. Tem textos na Bíblia que provam que a cruz do Calvário já estava decretada antes mesmo da fundação do século, antes mesmo do homem pecar. A cruz já estava decretada. Pregador, me mostra na Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. O cordeiro já havia sido morto desde a fundação do século. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto. Aleluia. Antes do pecado, a cruz já estava decretada. Antes do pecado, o cordeiro já estava para ser sacrificado. A única pessoa que não sabia era o homem, a mulher e Satanás. Deus só estava esperando Satanás mostrar as suas garras.
para Deus dar o último decreto para Satanás. Satanás pensou: vou acabar com o projeto de Deus, vou acabar com o plano de Deus. Quando Deus faz o homem, Deus olha para o homem e diz: e viu Deus que era muito bom. A coroa da criação de Deus. Quando Satanás faz o homem pecar, imagina Satanás: acabei com a criação de Deus, acabei com a semelhança de Deus. Só que o que o diabo não sabia é que Deus só estava esperando ele se manifestar no jardim para ter a razão, para revelar a ele a sua sentença. Qual é a sentença do diabo? Ele vai esmagar a sua cabeça. A derrota já está decretada. A partir do dia em que Deus dá o decreto para Satanás, Deus faz a promessa de que da semente da mulher nasceria esmagaria a cabeça da serpente. Este homem iria ligar novamente o homem a Deus e Deus ao homem. A partir deste momento, todas as vezes que nascia um varão diferenciado, logo a humanidade já começava com as suas expectativas. Será que é esse o varão que vai pisar na cabeça da serpente? As pessoas se perguntavam: será que é esse o nosso Salvador? Será que é esse o nosso Libertador? Eu fico imaginando, quando nasce Abraão, alguém poderia ter perguntado: Abraão, o pai da fé, na galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus. Imagina alguém dizendo: pode ser esse o homem que vai pisar na cabeça da serpente. Só que olhando para a Bíblia, você vai descobrir que Abraão peca. Ele diz que Sara era sua irmã e Sara era sua mulher. Se Abraão peca, Abraão não tinha a autoridade de pisar na cabeça da serpente. A Bíblia também levanta homens e mulheres de Deus. Imagina, olha, nasce Moisés. Alguém poderia dizer: pode ser esse o homem que vai pisar na cabeça da serpente. Só que um dia Moisés também peca, comete assassinato. E quem comete assassinato e peca não tem autoridade de pisar na cabeça da serpente. Quem sabe poderia ser Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas teve um dia também que Davi pecou, cometeu adultério. É importante frisar isso. Abraão não era mentiroso, Moisés não era assassino, e nem Davi era adúltero. Davi cometeu adultério, mas se arrependeu. Abraão mentiu, mas se arrependeu. Moisés se assassinou, mas se arrependeu. Aleluia. Porque pecado, na martiologia, significa errar o alvo. Agora é diferente de iniquidade. Iniquidade é você saber que você está pecando, que você está errando, mas mesmo assim você continua fazendo. E assim você se transforma: mentiroso, idólatra, pecador. Mas Davi não foi adúltero porque adulterou, porque Davi se arrepende. Mas Davi pecou, e se Davi pecou, não tinha autoridade para pisar na cabeça da serpente e trazer salvação para a humanidade. Homens e mulheres na Bíblia Sagrada Deus levanta, mas Paulo vai falar, para resumir e para remirmos tempo aqui. Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí, se todos pecaram, se todos cometeram o ato do pecado, então não existia ninguém na terra que tinha autoridade para pisar na cabeça da serpente. Todos os homens, todas as mulheres que Deus usou, que Deus levantou, também pecaram, e ninguém podia pisar na cabeça da serpente. Isso nos prova que ninguém que está aqui é por merecimento, ninguém que está aqui é por mérito. Você só está aqui
porque alguém perfeito morreu no seu lugar. Você está aqui porque alguém sem pecado decidiu se fazer pecador no seu lugar. Aleluia. O Antigo Testamento inteiro passa. Todos os homens que passaram na Bíblia foram pecadores, até o dia em que em Belém nasce alguém em uma manjedoura no meio dos animais. O sinal no céu dizia: nasceu o Salvador. Os homens vieram para ofertar o menino. Só que qual é a profecia? A profecia é que o rei de Judá, o rei de Israel, o Salvador, vinha da linhagem de Davi. Logo, quem olhava para a profecia estava dizendo: ele vai vir dentro do palácio, ele vai vir com coroa na cabeça. Os homens que vieram do Oriente vão para o palácio, chegam em Herodes e diz: cadê o Salvador? Cadê o rei dos judeus? Aonde está ele? Porque hoje é o dia do seu nascimento. O pior erro dos homens foi pensar que Jesus Cristo iria vir dentro de um grande palácio. O pior erro do homem foi pensar que Jesus Cristo iria vir dentro, aleluia, do palácio com coroa na cabeça. Quando Herodes ouve que nasceu um rei em Israel, Herodes não dorme naquela noite. Herodes fica perturbado, porque Herodes pensou: se tem outro rei, vai tomar o meu lugar. Se tem outro rei, vai tomar o meu trono. Se tem outro rei, vai tomar minha coroa. Herodes pensava que o rei que estava nascendo ia tomar o seu trono, a sua coroa, o seu reino. Mal ele sabia que o reino de Jesus não é na terra, o trono de Jesus não é na terra, a coroa de Jesus não é na terra. Oh, glória a Deus! Ele manda um decreto. E qual é o decreto? Todos os varões que nasceram hoje vão ter que ser mortos. Vamos matar todas as crianças que nasceram hoje. Por quê? Porque se deixar crescer vai dar problema. Se deixar o menino crescer, ele vai tomar meu trono. A Bíblia vai dizer que depois que Herodes dá o decreto, José e Maria descem para o Egito para preservar a vida do menino. Só que a Bíblia diz que o tempo se passa. Quando o tempo se passa, Mateus capítulo 2, versículo 19 diz que nesse interim Herodes morre. Quem queria matar Jesus agora está morto. Só que agora Lucas capítulo de número 2, versículo de número 40 vai dizer que o menino crescia. Eu vou repetir porque quatro entenderam. Herodes está morto, mas Jesus crescia. Herodes estava sendo sepultado, mas Jesus crescia. Herodes estava indo para o caixão, mas Jesus crescia. Eu vim da cidade de Bé dizer uma palavra sem medo de errar. O Herodes que se levantou contra esta casa, contra esta igreja, contra a tua vida, contra o teu ministério, está caindo por terra hoje, mas você avança na presença. Jesus cresce. Existem relatos de Jesus até os 12 anos de idade. A partir dos 12 anos de idade você não vai ver mencionado na Bíblia Sagrada nenhum feito de lá. Jesus fica dos 12 aos 30 anos no período do anonimato. Aleluia! Jesus era alguém que não pulava etapa. Jesus era alguém que não pulava degrau. Quando Jesus completa os seus 30 anos de idade, por que 30 anos? Porque era a idade para que alguém pudesse exercer a obra de Deus. Todo sacerdote, todos os homens da tribo de Levi, para exercer um cargo, um serviço ministerial, precisava completar a idade de pelo menos 30 anos de idade. Jesus faz 30 anos e Jesus agora desce para as margens do Jordão. Quando Jesus desce para o Jordão, lá está o seu primo,
João o Batista batizando as multidões. E a prova de que Jesus estava no anonimato é essa. Qual é? Quando João Batista avista Jesus no meio da multidão, João dá um berro no meio da multidão e ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João nunca viu Jesus, João nunca viu a face de Jesus, mas João sentiu algo diferente naquele dia. Quando você lê a Bíblia Sagrada, quando Jesus está na barriga de Maria, João na barriga de Isabel, uma visita a outra, e Jesus no ventre de Maria batiza João com o Espírito Santo no ventre de Isabel. Parece que eu vejo João Batista no meio da multidão. Peraí, chegou alguém aqui que eu estou sentindo alguma coisa que eu já senti antes. Chegou alguém aqui, eu estou sentindo a virtude dele. Chegou alguém aqui, eu estou sentindo a essência dele. É o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Jesus chega em João e diz: João, me batiza. João diz para Jesus: eu que tenho que ir até ti, e tu vens a mim. Aí Jesus diz: me batiza, João, para que se cumpra toda a justiça. Aleluia! Vou te batizar, Jesus. João batiza Jesus. Quando Jesus é imergido nas águas, a Bíblia diz que o céu se rasga. O Espírito Santo em forma corpórea desce sobre Jesus, e uma voz, que é a voz de Deus, uma voz do céu brada dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Aleluia! Quando Jesus desce as águas do Jordão, o céu se abre, o Espírito desce, e a voz de Deus brada: esse é o meu Filho amado. Mas a pergunta que não tem calado: por que é que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo? Por que é que Jesus, Deus, Filho de Deus, o Verbo encarnado, todo Criador, precisou ser cheio do Espírito Santo? Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, a si mesmo, se tornando em forma de homem, e sendo encontrado em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Para Deus descer na terra, Deus desceu vazio. Para Deus descer na terra, Deus desceu em corpo de homem, em forma humana. Como homem, Jesus precisava ser cheio do Espírito. Aí Lucas capítulo de número 4 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus no deserto, 40 dias jejuando. Quando Jesus sente fome, o diabo se apresenta para Jesus. Quando Jesus sente fome, o diabo se apresenta para Jesus. E qual é a estratégia do diabo? Está com fome, Jesus? Então pega essas pedras e transforma em pão e mata a tua fome. Aí Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu fico imaginando o diabo pensando assim: então quer dizer que para vencer ele tem que ser através da palavra. Aí Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, então lança
escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Aleluia. O diabo também conhece Salmo de número 91, irmão. Não se engana com Satanás. Só que aí vem Jesus, e Jesus também tem Bíblia, porque Jesus é a própria palavra. E Jesus diz: ah, Satanás, a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vê que transformar pedra em pão não deu certo. O diabo vê que através da palavra também não dá certo. Qual é a estratégia? Leva Jesus no alto do pináculo e diz: tá vendo os reinos da terra? Tudo isso é meu. Se prostra diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra, se prostrares e me adorares. Aí Jesus diz: diabo, tu é sujo, tu pode até mudar a estratégia, mas eu continuo com a palavra. Está escrito: somente eu, teu Deus, adorará, e só ele dará culto. É palavra, é palavra. O mundo pode mudar a estratégia, mas a igreja é a bênção. O mundo pode mudar as estratégias, mas a igreja do Senhor ainda vence através da palavra. Ainda vence através da palavra. Tem gente, o mundo já está influenciando dentro da igreja. A igreja de hoje, muitas igrejas já estão mudando a estratégia. Colocam luzes, colocam fumaça, pinta a parede. Vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Mas a igreja genuína do arrebatamento não muda a estratégia. Não muda a estratégia. Eu não saí da cidade de Iberma para entregar chave de carro, chave de casa, para brincar de secreto, não. Eu vim compromissado com a palavra do Senhor. Eu vim compromissado com ela. Eu vim dizer para alguém que se não tiver Bíblia, que se não tiver palavra, também não tem avivamento. O profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Avivamento vem através da palavra. Avivamento vem através da palavra. Avivamento vem através da palavra. Aviva. Jeremias 23, 29 diz: a minha palavra, diz o Senhor, é como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra. Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Se o poder descer aqui através da palavra, eu vim pregar a Bíblia, irmão. Eu vim pregar a palavra. Jesus vence o diabo através da palavra. Só que o deserto tinha um propósito na vida de Jesus. Porque quando Deus te leva para o deserto, é porque Deus tem propósito na tua vida. Quando Deus te leva para a luta, para o vale, para a tempestade, é porque Deus tem propósito na tua chamada. É porque Deus quer elevar o nível do teu ministério. Para algumas pessoas deserto é sinal de escassez. Para algumas pessoas deserto é sinal de morte. Para algumas pessoas deserto é sinal apenas de luta, de sofrimento. Mas para quem anda no propósito de Deus, sabe que o deserto é um degrau que Deus está colocando na sua frente. Prova disso: Jesus 40 dias jejuando no deserto, venceu o diabo pela palavra. Aí Lucas 4 diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo pro deserto. Só que aí vem Lucas 4,14. Jesus retorna do deserto. E ó que Lucas 4,14 vai dizer: e Jesus, no poder do Espírito, retornou para
Galileia. Eu vou repetir. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Mas Jesus no poder voltou. Jesus foi cheio, mas voltou no poder. Pregador, qual é a diferença? Toda a diferença. Por quê? Porque ser cheio é uma coisa, revestido do poder é outra totalmente diferente. Perceba que até Lucas 4,14, Jesus ainda não havia curado ninguém. Jesus ainda não havia pregado. Jesus ainda não havia curado paralítico. Jesus ainda não havia libertado enfermo. Jesus ainda não havia feito nenhum milagre. Jesus estava cheio, mas cheio do Espírito Santo, ele venceu o diabo. Por quê? Porque para vencer o diabo tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque só jejua quem está cheio, irmão. Quem não está cheio não quer jejum. Só vai para a oração quem está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio não quer oração. Só dá glória a Deus dentro da igreja quem está cheio. Quem não está cheio não dá glória a Deus. Só dá aleluia quem está cheio. Quem não está cheio não dá. Só levanta a mão quem está cheio. Quem não está cheio não dá. Pregador, está falando isso para pedagogo? Não. O apóstolo Paulo, ele diz, no capítulo ainda de número 12, ele diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, 12:3, se não for pelo Espírito Santo. Até deu glória a Deus é porque você está cheio. Ninguém dá glórias a Deus sem estar cheio do Espírito. Ei, graça. Sabe por que você veio numa noite chuvosa para este lugar? É porque você não está vazio, você está cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Só que ser revestido do poder é outra totalmente diferente. Porque ser cheio é algo dentro, ser revestido é algo sobre. É por isso que quando Jesus volta do deserto, no poder, ele entra dentro de uma sinagoga, dá um livro do profeta Isaías, e ele acha o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa noite Deus trouxe crentes aqui para elevar o nível da tua chamada, do teu ministério. Quer mais prova? Vou te dar mais prova. Quando perguntam para João Batista dizendo: é tu Messias? É tu Elias? João Batista: não sou Messias. Aliás, eu não sou digno de desatar as alpacas do seu pé, mas vem um e ele é maior do que eu, e ele vos batizará primeiro com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir: ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo, ele te enche. Fogo é poder. Espírito Santo, ele te enche. Fogo é poder. É poder. É poder. É poder. Mais prova, eu vou te dar mais prova. João capítulo 20, versículo 22. Jesus ressuscita no domingo, aparece aos 12 discípulos e soprando sobre eles disse: recebei o Espírito, recebei o Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. Peraí, pregador, eu acreditava, eu sempre achei que Pedro foi cheio no Atos 2, eu sempre achei que João foi cheio no Atos 2, eu sempre achei que Tiago foi cheio no Atos 2. Não, João 20, 22, os 12 foram cheios do Espírito Santo. Mas só começam a pregar depois de ser revestido do poder. É por isso que Jesus, antes de subir aos céus, Lucas 24, 49, ele vai dizer assim: ó, ficai, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então ser cheio é dentro, ser revestido é por fora.
É por isso que Atos capítulo de número 2, 120 pessoas que havia ali. Primeiro, e ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um, e todos foram cheios, Tinha 12 que já estavam cheios, mas tinha 120 que ainda não havia experimentado. Hoje Deus quer te encher, mas quer te revestir. Hoje Deus quer te encher, mas quer te revestir. Eu vou repetir. Hoje Deus quer te encher, mas quer te revestir. Ele quer te encher, mas quer te revestir. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Raia, Uracalamaia, Reipataca, Choquenaresé. 30 segundos de glória a Deus, vai. Adore. Você que é batizado, ora em línguas agora. Você que é revestido, está proibido de falar em português. Fala em línguas. Dentro de alguns segundos Deus vai começar a renovar crentes aqui agora. Primeiro Deus preenche o seu vazio, depois Deus te capacita para a obra missionária. Primeiro Deus preenche o teu vazio, depois Deus te capacita para te enviar para a obra missionária. Deus, e para encerrar. Jesus, cheio do Espírito Santo, ainda não havia curado ninguém, mas foi Jesus ser revestido do poder. Aonde Jesus passava tinha cura, milagre, maravilha. Os enfermos eram curados, paralítico voltava a andar, mudo começava a falar, surdo começava a ouvir, cego começava a enxergar, quem estava morto voltava a vir, porque Jesus era revestido do poder. Aí Jesus olha para os discípulos, olha para a multidão. Jesus diz: aquilo que está sobre mim, eu também dou a vocês. Aí Jesus diz: eis que vos dou a autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões. Marcos capítulo de número 16, Jesus dizia: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Aí Jesus dizia: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome curarão enfermos, em meu nome pisarão em serpente, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará danos alguma, porque aonde passa o homem de Deus, mulher de Deus revestido no poder, tem sinais, tem cura, tem maravilha. Hoje Deus te renova e te enche e te reveste no poder do Espírito. Eu vou encerrar. Jesus chega no final do seu ministério. Jesus avisa aos seus discípulos e diz: eu vou cumprir minha missão. É necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, seja entregue na mão dos pecadores. Aí se levanta um dos discípulos que alguns versículos antes tinha tido uma revelação de Deus, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Só que agora o mesmo discípulo disse para Jesus: Senhor, tenha dó de ti mesmo. Só que Jesus não vai repreender Pedro, Jesus vai repreender quem está por detrás de Pedro. Mas Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Ninguém conseguiu parar Jesus. Ninguém conseguiu neutralizar Jesus. Quando o diabo pensou que iria parar Jesus,
então vamos ver se tu não vai parar. Jesus fica agoniado, vai para o Getsemane. Getsemane significa no hebraico prensa de azeite. Era o lugar onde a azeitona era prensada para extrair azeite, e é para lá que Jesus foi, para ser prensado, para extrair azeite. Tanto é que Lucas diz que quando Jesus estava no Getsemane, Jesus vai começar a suar sangue. A medicina chama de hematidrose, que é um fenômeno da medicina. Quando a pessoa soa sangue, para a pessoa suar sangue, a pessoa precisa estar muito nervosa, muito angustiada. Imagina a agonia de Jesus. Mas Jesus vai para o Getsemane. O diabo pensou: agora ele para, agora ele trava. Jesus sai do Getsemane, vai para a casa de Anás. O diabo pensou: agora ele vai parar. Jesus vai para a casa de Caifás. O diabo pensou: agora ele para. Jesus vai para Pôncio Pilatos. Jesus vai para Herodes. Herodes manda de volta para Pilatos. Pilatos manda Jesus para uma quarentena de açoite. Eu fico imaginando o inimigo pensando: agora ele para, agora ele desiste, agora ele vai desistir da cruz. Ele não vai para a cruz. Mas Jesus, quanto mais açoite tomava nas suas costas, mais Jesus tinha a convicção: a cruz é o meu propósito. A cruz é o meu propósito. Colocam a cruz nos ombros de Jesus. Nos evangelhos de hoje, já tem gente dizendo que não foi a cruz, que foi estirpes. Já tem gente dizendo que não foi a cruz, foi o patíbulo. Patíbulo é a parte horizontal, estirpe é a parte vertical. Só que a minha Bíblia diz que Jesus não carregou estirpes. A minha Bíblia diz que Jesus não carregou o patíbulo. A minha Bíblia diz que Jesus carregou cruz. E cruz é o estirpes e o patíbulo. A cruz inteira, não tem meio termo, não tem meio peso. Jesus colocou a cruz nos seus ombros e foi para o Monte Golgotá. Quanto mais açoite, mais Jesus caminhava. Quanto mais apanhava, mais Jesus tinha convicção. Jesus sempre provava. Glória a Deus. Aleluia! Prendem Jesus na cruz, pregam Jesus de um lado, pregam Jesus do outro. Jesus derramando o seu sangue. Aí Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Só que Jesus não fala na língua da época. Jesus não vai falar no grego, no português. Jesus não vai falar no hebraico, no original. Aí até quem era dos judeus não entendi o que Jesus estava dizendo, porque alguns falavam: o que esse homem está falando? Aí lá vem os judeus, ele está clamando por ele. Os estudiosos da Torá não sabiam o que Jesus estava falando, mas Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus estava fazendo? Declamando o Salmo de número 22. Como é que é o Salmo de número 22? Deus meu, por que me desamparaste? Quando você lê o Salmo de número 22, Salmo de número 22 está a cruz do Calvário em detalhe. Aí o versículo de número 6 do Salmo de número 22 diz assim: e eu, o verme que sou, e não homem, o opróbrio dos homens, desprezado pela nação. Quando você lê esta expressão, e eu, o verme que sou, parece estranho. O salmo que Jesus declamou, dizer: eu sou verme, não homem, mas eu sou desprezado pela nação. Na verdade, o verbo usado no Salmo de número 22 é o verbo tolá, que fala no original verme vermelho ou lagarta vermelha. No Antigo Testamento, para fazerem as cores do tabernáculo, existiam cores que eram feitas de moluscos, outras feitas por plantas, mas existia uma cor que não poderia ser feita de plantas e nem feita por moluscos, mas era feita por um verme chamado verme escarlate, que este verme produzia a cor vermelha para o tabernáculo. E este verme, que a ciência chama de Octopsis ilicis ou lagarta vermelha, este verme, ele tinha uma particularidade, que quando a fêmea ela ia chocar os seus ovos, ela ia no madeiro, quando achava o madeiro, se prendia no madeiro, ali chocava os seus ovos. E quando ela colocava ali
os seus óculos ali naquele madeiro, ela extraía do seu corpo um pigmento, um líquido vermelho carmesim, para aquecer os seus filhotes. E esta mancha ficava no madeiro 2 dias. E era assim que extraía-se a cor vermelha escarlate. Os homens iam para a floresta, procuravam o madeiro, até achar onde estava manchado de vermelho. Quando achavam, se tivesse no primeiro dia a mancha vermelha estava lá. Se a lagarta tivesse se sacrificado no segundo dia, a mancha ainda estava lá. Mas se chegasse no terceiro dia, a mancha que era vermelha se torna branca como a neve. Se cumprindo a profecia de Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. É por isso que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus dizendo: assim como o verme escarlate, para se prender no madeiro, estava gerando vida. Eu estou na cruz, mas estou gerando vida. Estou gerando vida. Estou gerando vida. Efésios capítulo de número 2: vós estavam mortos em vossos pecados e delitos, mas Cristo vos ressuscitou. Outro dia eu chego no vinagre. Hoje eu vou ficar no Deus meu, porque me desamparaste. Se coloque de pé. Na cruz do Calvário. Se tiver um músico já para preparar aqui para louvar o nome do Senhor aqui. Na cruz do Calvário foi o dia que se cumpriu a profecia, e nascerá um da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Jesus pisou na cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Jesus pagou as nossas dívidas. Aleluia. E Pedro, ele vai dizer, 1 Pedro capítulo de número 18, que Jesus não nos comprou nem com prata e nem com ouro, mas com sangue precioso na cruz do Calvário. Eu vou repetir para você. Sabe por que você está aqui? Porque alguém derramou o seu sangue. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque alguém derramou o seu sangue. Sabe por que a igreja ainda é cheia do Espírito Santo? Porque alguém derramou o seu sangue. Sabe por que alguém ainda é revestido de poder? Porque alguém derramou o seu sangue. Se Jesus não derramasse o seu precioso sangue, não haveria Atos capítulo de número 2. Pedro não haveria ter pregado, não haveria ter tido o apóstolo Paulo nas igrejas da Ásia. A igreja de Capão da Canoa não estaria aqui, mas porque alguém derramou o seu sangue precioso. A igreja ainda tem poder. A igreja ainda tem poder. A igreja ainda tem poder. E a serpente não tem poder contra ela. A serpente não tem poder. Vou repetir até você da glória. A serpente não tem poder contra ela. A serpente não tem poder contra ela. Jesus mesmo disse: essa é a minha igreja, e contra ela as obras do inferno não prevalecerão. A igreja ainda tem autoridade para pisar. Quer motivo para dar glória? Eu vou te dar. Romano capítulo de número 16, versículo de número 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás, mais uma vez, debaixo agora do pé da igreja. Eu vou repetir. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé da igreja. No Calvário foi só uma prova do que Jesus vai fazer no último dia, quando a última trombeta ecoar. Por quê? Porque aí Jesus vai pegar Satanás pelo colarinho, vai botar debaixo do pé da igreja. Eu convido você agora fechar seus olhos.
Filha, qual medalhas é? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí, porque tem uma unção e uma nuvem de glória sobre este lugar. Tem uma glória sobre este lugar. Deus quer derramar poder aqui agora. Deus quer derramar poder aqui agora. Deus quer derramar poder aqui agora. Eu quero convidar você a pegar na mão de alguém que está do seu lado aí. E com a mão dada com esta pessoa, comece a orar por ele. Comece a orar por ela. Ainda tem autoridade na mão da igreja. Ainda tem autoridade na mão da igreja. Eu quero convidar você que age junto com o Espírito Santo, orar em línguas pela vida deste irmão que está do teu lado aí agora. Orar. O rec dela é só que lá na barraia. Vai me dar candorema na barraia. Chucama na barraia. Dentro de alguns segundos Deus vai começar a encher pessoas aqui agora. Agora. Dentro de alguns segundos Deus vai começar a encher pessoas aqui agora. Abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora. Pode louvar. Riba, fala, Seja